Olá, você está no terceiro dia de VIPs aqui no canal Moral da História. E hoje a gente vai responder então a tag Se Eu Fosse um Livro. Foi criado pela Jenny Reads, eu vou deixar o link aqui embaixo, mas foi traduzido por Livros e Vagalumes e eu vi no Olhos de Ressaca. Todos os links aqui abaixo. Diretamente, então, primeira pergunta. Qual seria o título do seu livro? Se eu fosse o livro, o título do meu livro seria A Noite dos Mortos-Vivos. Não, brincadeira. Claro, né, gente? É só porque às vezes eu me acho um zumbi, aí, enfim. É óbvio que o título seria A Rainha do Ar e das Sombras, né? Não, né? Tô brincando. Desculpa aí. Provavelmente seria praticamente inofensiva, porque essa sou eu. Segunda pergunta, qual autor escreveria sua história? E aí eu escolhi um biógrafo, assim. Não é que eu seja fã de biografia, eu não saio comprando biografias por aí, mas tem algumas biografias que eu acho muito interessante. E, gente, esse escritor é demais. Eu quero comprar mais e mais obras dele. Eu conheço pouco, mas o que eu já li dele, esse cara é incrível. Estou falando de Fernando Moraes, sim, um brasileiro. Meu Deus, ele escreve muito bem biografias. Eu fiquei fã desse cara quando eu li esses dois livros. Um foi O Mago, que é a história do Paulo Coelho. É muito interessante. Ainda que os livros de Paulo Coelho possam ser questionáveis, essa biografia não, é muito boa. E o outro livro foi Na Toca dos Leões, que fala de uma agência de propagandas que foi a W Brasil. Cara, eu nunca pensei que a história de uma agência de propagandas, de uma empresa, poderia despertar tanto interesse assim em mim. Eu tô falando, Fernando Moraes escreve muito bem e eu quero ler outras obras dele. Então, se ele pudesse escrever a minha história, oh my god. E outra pessoa que eu acho bem bacana é a Hannah Kane, que escreveu Ritos de Adeus. Não é uma biografia, né? Uma mistura de biografia com ficção, com romance. É uma biografia, né, um tanto romanceada. É uma história de ficção baseada em fatos reais. Pronto, essa é a melhor forma. Então, conta a história de uma mulher que vivia na Islândia e que estava envolvida com 2 assassinatos, né, de 2 homens, e ela foi condenada por isso. Mas tem muita história em volta disso, e a forma como é que ela descreveu, a personalidade dessa mulher me cativou muito, assim, foi muito incrível. Então, se a Hannah Kane também pudesse escrever a história da minha vida, eu ia ficar muito feliz. Terceira pergunta é: que capa você escolheria? Que tipo de capa? Eu me contentaria também com uma capa bem simples, como a de Ritos de Adeus, né? Que não tem foto, não tem imagem, é só 2 rosas que representam alguma coisa da história. Então, eu acho que eu me contentaria com uma capa simples dessa. Eu acho bem bonito também. Quarta pergunta, se seu livro seria capa dura ou de capa mole? E whatever, eu acho que depende muito, né? Como eu acho que minha vida não é tão importante assim, não é tão relevante para a humanidade, eu acho que capa mole mesmo. Mas quando a gente fala de um cara como Tolkien, uma capa dura é muito linda, né? Mas eu vou ficar com a capa mole, tanto faz. Então, gente, talvez a câmera tenha saído um pouco do ângulo aqui, porque eu estava falando sozinha, né? A bateria acabou e eu fiquei aqui falando sozinha. Superando isso, vamos continuar até com a quinta pergunta. Quantas páginas você teria? E eu vou fazer a Ana e vou dizer um número exato. Eu teria 403 páginas. Sexta pergunta. Qual seria o gênero e por quê? Biografia, eu acho, mas talvez algo como Ritos de Adeus, como eu citei, ou O Oceano no Fim do Caminho, que tem um quê da biografia e tem um quê da ficção, da fantasia. Eu acho que teria, por tudo que se passa na minha mente, por tudo assim, quem eu sou hoje, como eu construí, os caminhos que eu escolhi, tem muita coisa a ver com a fantasia, com a magia que eu acho que me envolve, então seria um livro nesse gênero. Sétima e última pergunta é o comentário de quem você gostaria de ver na contracapa do livro. Pensei muito numa resposta ideal, mas depois de muito pensar, eu
percebi que, na verdade, eu não me importo muito com quem estivesse comentando. Eu poderia citar ídolos aqui, né? Eu pensei em citar o Neil Gaiman, porque, apesar de eu conhecer pouco, mas eu considero pacas, eu acho que tem esse jeitinho, né? Como eu falei, do Oceano no Fim do Caminho, de uma pegada um tanto de magia, assim, num contexto biográfico. E aí seria bem legal ter um comentário dele, mas sei lá. Acho que eu não ligaria muito para quem estivesse comentando. E é isso, gente. Esse é o terceiro dia do VIPs aqui no canal Moral da História. Espero que vocês estejam gostando. Ainda temos algumas coisinhas aí pela frente. E se vocês gostaram, né? Repetindo sempre, porque nunca é demais. Clique em gostei. Se inscreva se você é novo e seja bem-vindo. E vamos ficando por aqui, porque amanhã a gente se encontra. Um beijão e até mais. Olá, você está assistindo o terceiro... É óbvio que o título do livro seria A Rainha das Sombras e do Ar. Eu falei ao contrário. Cara, eu nunca pensei que uma história sobre uma agência de propagandas poderia me despertar um interesse.